Muito obrigado, Ricardo Senes, por aceitar participar nessa série que a gente vai começar a fazer aqui no Política Viva para debater o Brasil, principalmente a economia, no pós-pandemia, no pós-Covid. A primeira pergunta que eu tenho é essa relação entre economia e saúde que se debate muito nesse momento de sair, ou seja, quando a economia deveria começar a liberar os trabalhadores, as empresas, para que o Brasil pudesse voltar a ter um pouco mais de atividade econômica. Tem uma discussão muito grande que, na verdade, essa é uma escolha que não existe, porque mesmo que você libere a economia neste momento, antes de você ter enfrentado toda a curva da pandemia, que é quando mais ou menos 70% das pessoas conseguem ter imunidade porque vão ter pego a doença. Isso é um ciclo que as pessoas dizem que vai durar um ano e alguns meses. Você não vai ter a economia voltando. E essas mesmas pessoas dizem que liberar isso antes pode fazer com que a curva seja muito intensa, você tenha um caos no sistema de saúde e o reflexo vai ser um caos na economia. Como é que você vê esse debate e qual é o ponto de equilíbrio que você acha aí que o Brasil tem que encontrar? Paulo, com relação a essa primeira pergunta, eu acho que é um falso dilema que está sendo colocado entre cuida da saúde ou cuida da economia. Isso é um falso dilema, no fundo é quase uma negação de um dado da realidade que é uma pandemia pouco conhecida, né, e que tem colocado em xeque aí uma boa parte dos países, né, porque estão experimentando formas de reduzir os danos dessa pandemia. Mas a única coisa que a gente não pode fazer é negar, né, que ela existe, né, e de qualquer maneira, qualquer gestor que se coloque diante de uma situação dessa, ele vai de alguma maneira tentar montar uma equação do problema. Eu acho que essa equação basicamente inclui em você considerar variáveis de vários campos. Então é a variável da saúde, é a variável da economia, é a variável institucional, ou seja, onde estão as atribuições de cada ente federado, é a variável, por exemplo, de deslocamentos, dos costumes, etc. Essa equação é que vai permitir um gestor sério, né, responsável, lidar com a situação. As melhores experiências que eu tenho visto aí por fora do Brasil, né, os casos internacionais, me parece que são aquelas que priorizaram a estruturação de bases de dados georreferenciadas em dois principais campos, o do campo da saúde e no campo da economia, né? Na hora que você tem uma base de dados georreferenciada bem e confiável, né, no campo da saúde, por exemplo, se você conseguir avançar o mais possível a testagem e não ficar refém, vamos dizer, só dos casos que chegam nos hospitais, nos centros de saúde, etc., você consegue antecipar mesmo para aquelas populações, parte da população que está assintomática, é a melhor forma de você organizar, de alguma maneira, um mapa com base territorial, portanto, georreferenciado. E lembrando que num país como o Brasil, esse fenômeno da pandemia não ocorre de maneira homogênea, né? Ele vai ocorrer e vai ter picos diferentes e velocidades diferentes de contaminação, dependendo do espaço que nós estamos falando, né? Se é uma grande conurbação como São Paulo, ou como Recife, ou como Fortaleza, ou como Rio de Janeiro, se nós estamos falando de cidades de porte médio, ou estamos falando de cidades mais do interior, com menor densidade populacional, isso tudo altera a lógica da curva da pandemia e, portanto, exige tratamentos diferenciados. Então, a primeira questão do gestor é ter esses dados o melhor possível, com base de georreferenciamento e fazer uma gestão a partir disso. A segunda grande tarefa é fazer também um mapa das grandes cadeias produtivas do país, principalmente aquelas mais vulneráveis à paralisação, como está ocorrendo agora diante do isolamento social, né? Se você tiver um dado georreferenciado das principais cadeias produtivas, né? Você sabe, por exemplo, na área do agronegócio, como é que está distribuído as principais cadeias, você sabe no caso do automobilístico, da indústria automobilística, do autopeça, você sabe quais são os grandes corredores de logística. Esse tipo de informação no país está disponível, uma parte dela já inclusive georreferenciada. E a partir dessas duas bases de dados de informações confiáveis e georreferenciadas, é que você vai tentar fazer a melhor forma de redução
do dano sobre a vida, né? Isolamento, o lockdowns quando é necessário, flexibilização, versus o impacto que isso economicamente está ocorrendo em cada uma dessas cadeias. Eu acho que as experiências do Japão, as experiências da Alemanha mostram que esse tipo de gestão, né, tem sido a mais eficiente.